Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter você aqui conosco. Desde já agradeço sua atenção e as suas sugestões, tá? Aqui no nosso canal sempre são bem-vindas, desde que venham respeitar, a ter no mínimo respeito pelo tema e pela verdade, né? Bem, hoje nós vamos começar a comentar a respeito do o livro de Jó. Vamos comentar rapidamente a lição de número 1, que trata-se da revista do quarto trimestre, que tem o título de A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. E o subtítulo é O Sofrimento e a Restauração de Jó. Ou seja, temos diante de nós diversas questões, diversas complexidades que o próprio livro traz. Não apenas a revista, tá? A revista é apenas um reflexo de onde a revista está bebendo a sua sabedoria, tá? A revista de forma nenhuma pode substituir as escrituras. Se por acaso algum dia fizer isso, estaremos incorrendo em uma seita. Ou seja, a fragilidade humana, eu quero dizer aqui que trata-se da vontade, do livre-arbítrio do homem, tá? E a soberania de Deus, o poder onisciente, o poder onipotente, o poder onipresente de Deus, que pode tudo e todas as coisas, tá? Conforme a verdade, conforme a lógica. Ou seja, eu gosto muito de sempre recordar o seguinte: Deus, ele tem um plano, tá? Deus é um guerreiro e tem um plano para preservar a verdade, para preservar os seus servos na eternidade. E ele colocou na história, no tempo. Então nós vamos ver em Jó coisas fantásticas, coisas também problemáticas, coisas que vai deixar a gente sem cabelo na cabeça, mas vai ser muito importante para a gente poder refletir, aprender, discutir, no sentido de que voltar a compreender verdadeiramente o sentido da mensagem do Jó, do livro de Jó ou de qualquer outro livro bíblico, tá? E nas ciências sociais, por exemplo, nós devemos aí, ou humanas, tá? Ou exatas, devemos realmente compreender o texto conforme o autor quis mencionar daquele jeito que desejou. Do mesmo modo, são as escrituras inspiradas. Então, eu convido você a ficar conosco. Se caso não seja inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação, tá? E se alguém tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão, pode aí ficar à vontade para deixar nos nossos na descrição do vídeo e tudo mais, tá bom? Vamos começar aqui. Antes de tudo, um livro de Jó é um livro de uma literatura sapiencial, uma literatura poética. E eu vou fazer aqui um rápido parêntese que não está na lição, tá? É apenas uma complementação para você entender porque o livro de Jó não só simplesmente foi escrito assim do nada, por nada e para nada, não. Ou seja, a inspiração, quando a gente estuda uma questão da inspiração e da orientação divina para escolher homens para escrever a sua palavra, ele utilizou a cultura daquelas pessoas. Deus utilizou a questão econômica, Deus utilizou as noções, vamos dizer assim, entre aspas, de física, de matemática, de química, as noções da sua própria linguagem, tá? As noções, como eu já falei, culturais, as noções geográficas, tá? Ele vai utilizar isso. Apesar de que eu digo isso sabendo que a Bíblia, em hipótese nenhuma, pode ser considerada um livro científico. Não existe uma literatura científica. Por isso que certas ideias que alguns grupos utilizam textos de Jó ou qualquer outro livro para fundamentar algum posicionamento científico, tá? Não tem cabimento, tá? Porque não tem literatura científica. Por que não? Porque não existe laboratório, tá? Nenhum escritor bíblico ficou no sentido como nós hoje conhecemos como um cientista, né? Uma pessoa que apenas estuda, observa, analisa fenômenos, por exemplo, atmosférico, fenômenos dos gases, fenômenos dos números matemáticos, tá? Não é isso que está acontecendo. É o contrário. Deus está usando a consciência, a forma de um determinado autor, tá certo?
como ele escreveu, de que forma foi a linguagem na época, tá certo? Dados científicos, isso não é, vamos dizer assim, vamos dizer assim, como hoje nós temos, tá? Não é nesse sentido. Não podemos confundir as coisas. A Bíblia é inspirada, inerrante, é a palavra de Deus, tá? Mas não é ciência em hipótese nenhuma. Por exemplo, a Bíblia não ensina a multiplicar 2 vezes 4. A Bíblia não ensina a multiplicar 5 vezes 10. A Bíblia não ensina sobre os gases. A Bíblia não ensina sobre fenômenos atmosféricos. A Bíblia não ensina porque a água ela sofre as suas, vamos dizer assim, as suas transformações, tá? Do seu estado sólido, líquido e gasoso, tá? Não é isso, tá bom? Porque tem gente que pensa em uma coisa e joga em outra. Não é assim que está acontecendo. Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é uma revelação progressiva, está dentro de uma dispensação. Então nós precisamos evitar erros de interpretação e buscar a exegese e a hermenêutica. São ferramentas que todo cristão deve ter, tá? Para que ele possa compreender o texto como com o texto, tá? Ou seja, vamos entrar a partir de hoje na mente e na vida de Jó e saber que Jó tem grandes e poderosos ensinamentos para a nossa vida. Vamos entrar aqui em alguns detalhes. Bem, os livros poéticos e sapienciais do Velho Testamento ensinam a arte ou a sabedoria de viver, sofrer, louvar, orar, pensar, repensar e amar. Esses 5 verbos resumem os 5 livros e também a vida vivida na imagem de Deus. Os livros de Jó, Provérbios e Salomão, que os judeus consideram como os poéticos, em sua Bíblia hebraica, recebe o nome de livro de Emet, uma palavra hebraica, que significa verdade. O termo hebraico Emet é composto pelas palavras, primeiras letras desses 3 livros, cujos nomes são Iov, Mishirle e Terrilim. Este grupo é representativo de toda a poesia hebraica. Bem, já falamos que existem 5 livros que podem ser divididos em 2 subgrupos. Literatura poética é o primeiro subgrupo e literatura sapiencial, tá certo? Salmos e cantares, por exemplo, a despeito da grande diferença de objeto e conteúdo, são literatura poética. Já o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, apesar de grandes textos poéticos, são pertencentes ao que se convencionou chamar de literatura sapiencial. Sapiencial é a mesma coisa de sabedoria, literatura de sabedoria. Bem, e o que é a poesia hebraica? Embora estejamos acostumados a reconhecer poesia na forma do nosso idioma português, nem sempre os mesmos elementos de nossa poesia, tá, por exemplo, são recorrentes nas formas poéticas da antiguidade da Bíblia hebraica. Em português, a poesia, tradicionalmente, é caracterizada por ritmo e métrica e rima, para citar apenas os elementos mais básicos. Podemos notar as seguintes características na poesia hebraica, que encontramos nas escrituras sagradas. Por exemplo, temos o paralelismo, a métrica ou o ritmo. Um determinado pesquisador chamado Roberto distinguiu e classificou 3 formas básicas de paralelismo. O primeiro paralelismo é o sinônimo, o segundo é o antitético e o último é o sintético. Posteriormente, nós iremos conversar um pouco mais sobre essas coisas, tá bom? É apenas para você compreender como as coisas vão acontecer no decorrer do nosso comentário, do nosso estudo, da nossa compreensão, tá certo? Sobre o livro de Jó. Vamos abrir aqui o PDF para facilitar. Vamos lá. Está aqui a revista, a fragilidade humana e a soberania divina.
Lição número 1 é o livro de Jó. Bem, o texto áureo é: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus, ele é soberano, ele é onipotente, é onisciente, onipresente. Nós vamos descobrir porque uma pessoa que servia a Deus, tinha fé em Deus, sofreu por demais, tá? Sofreu imensamente. A Bíblia vai explicar isso, porque isso está acontecendo. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O interessante, eu acho importante destacar aqui que na segunda-feira a gente pode meditar em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada para a instrução. É isso que está acontecendo, tá certo? No livro de Jó. Temos a leitura bíblica em classe que se conta em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, verso 19, verso 20 e Tiago capítulo 5, versículo 21. Ou seja, em 2 Timóteo capítulo 3 nós temos aqui a definição de inspiração, dizendo que toda a escritura dos 66 livros da Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E temos a referência em Ezequiel, em Tiago, mencionando Jó, ou seja, considerando Jó um ser histórico que existiu e cuja história foi real e verídica. Era de conhecimento do judaísmo, do povo judeu, do povo judaico, dos israelitas. O objetivo desta lição é o seguinte: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema ou os conflitos vividos por uma pessoa histórica. Tá? O que estava acontecendo com Jó? Nós vamos descobrir. Talvez você não conheça, mas vamos descobrir. E aqueles que não sabem, vai aprender, e os que já sabem vão compreender mais e melhor. O objetivo específico é o seguinte: são três. Mostrar que a partir das evidências internas, ou seja, dentro do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Ou seja, quando nós estamos dentro da estrutura geográfica, dentro da época, dentro da cultura, dentro do seu sistema econômico de compra e venda, dentro do seu sistema litúrgico, onde ele exercia atividade de sacerdote, por exemplo, nós vamos compreender e não vamos deturpar as escrituras criando falsas interpretações. Segundo, especificar o gênero literário, ou seja, nós já falamos, é um gênero literário, porque a Bíblia tem diversos gêneros literários, e gênero literário nós sabemos que utiliza o quê? O que um gênero literário utiliza dentro de uma frase, que nós chamamos de oração, tá? A oração, ela permite diversas coisas. Por exemplo, no caso de Jó, por exemplo, nós temos o quê? Uma riqueza, uma imensidão de figuras de linguagem. E as figuras de linguagem, elas são várias. Nós vamos ver isso depois. E de que forma esse conhecimento ajuda a compreender o livro de Jó, tá certo? Ou seja, sem o gênero literário, sem as figuras de linguagem, sem o contexto histórico, econômico, cultural de Jó, vamos, infelizmente, desviar do caminho e ir para um abismo ideológico, filosófico e religioso que nunca foi e nem é o bíblico. Terceiro, identificar o propósito, ou seja, o motivo e a mensagem do livro de Jó ser escrito e ser conservado até o dia de hoje. Bem, nós percebemos que o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude do humana. E é, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, a nossa alma, quando tudo mais parece ter perdido sentido. Vamos explicar aqui um pouco sobre a autoria, local e data do livro de Jó. O autor Jó. O autor do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Pode ser benéfico e pode ser maléfico debater muito sobre isso. Pode ser maléfico porque o inimigo pode desviar-nos a nossa fé de Cristo. E pode ser ricamente aproveitado para exercer o pensamento, tá? E a ação da fé para tentar se aproximar da verdade.
As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Eu considero esse livro escrito por Moisés, tá certo? Até porque faz referência a Satanás, faz referência à criação e a outra coisa quase assim, como se tivesse, como se o mesmo autor de Gênesis tivesse colocando os mesmos alguns detalhes que se encontram em Gênesis em Jó, tá? Bem, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, ou seja, na inspiração de Deus sobre os autores bíblicos, fazem do livro de Jó e até mesmo do Pentateuco uma concha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores desconectados da história, né? E em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico, bíblico e conservador ortodoxo não tem o livro de Jó como ficção religiosa, tá? Ou seja, como algo que partiu da mente humana, uma produção humana, mas como uma narrativa poética inspirada pelo Deus Todo-Poderoso, redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Ponto 2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica que resistiu. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionado ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó capítulo 1, versículo 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Ponto 4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, tá? Antes da lei mosaica. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Por exemplo, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus filhos e irmãos. Jó capítulo 42, versículo 15. O que não era permitido pela lei mosaica, a palavra hebraica que se está traduzida como uma peça de dinheiro. Só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis capítulo 33, verso 19, e outra em Josué capítulo 24, e versículo de número 32. Bem, o tópico 2 é a estrutura literária do livro do Jó, ou seja, o gênero literário, tá certo? Bem, a poesia e prosa. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mas uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Tópico 2.2. A organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguindo pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. 3. A mudança de figuras de linguagem. Lembra que eu estava falando para vocês no começo? O livro é rico em metáforas, que é um tipo de figura de linguagem. Esse recurso estilístico é usado pelos autores bíblicos quando ele quer dar mais expressivamente uma maior vivacidade ao texto. O autor almeja que o seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura
do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico do paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, como eu já tenho falado para vocês já no começo. Ou seja, geralmente o objetivo geral das pessoas que escrevem em poesia hebraica ou sapiencial era um dos objetivos era fazer com que aquela história ou aquela poesia conseguisse ser mais fácil de aprender, de memorizar e de compreender, tá certo? Tópico 3. Natureza e mensagem do livro de Jó. Porque o justo sofre. Esse é um tema fantástico, tá? E muito difícil, muito complexo, muito trabalhado, tá? E somente a Bíblia tem a resposta para essa pergunta, que é como uma lâmina que corta tudo. Bem, algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica, e algumas, de certa forma, sociológica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Isso aí é uma pergunta que dá dor de cabeça. E vamos tentar refletir, meditar, compreender isso tudo. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agradecido com seus muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro de Jó, o livro de Jó mostra como Jó se comportou nessa prova. Aqui a gente tem um quadro que resume o prólogo, que é a crise. Temos o diálogo, tá? Os capítulos 13 ao capítulo 31. Temos o discurso de Eliú, capítulo 32 ao capítulo 37. Temos o Senhor responde a Jó, diretamente capítulo 38 e o capítulo 42. E por último, o epílogo, que é o desfecho da prova, capítulo 42. 3. Pode um homem compreender Deus? Tem até uma, se eu não me engano, tem até uma música que eu fiz uma crítica dura e que algumas pessoas não entenderam, né? Que diz assim, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Isso é uma heresia. Isso é um pecado terrível. Porque se nem o crente e nem o ateu explica Deus, nenhum dos dois tem o Espírito Santo. Em termos práticos. Se nem o ateu, e nem os profetas, e nem os escritores bíblicos explicam Deus, nenhum dos dois faz sentido pra gente aqui. Para que ser cristão e para que ser ateu? Não faz sentido. Então, essa frase desta música é uma heresia gritante. Pena que muitos evangélicos compram e investem em coisas que não agradam a Deus. Então, pode um homem compreender Deus? Sim e não. Não, porque se Deus não se revelar, não vir até um homem, até um homem caído e se revelar, se mostrar, tá certo? Um homem por si só não pode. Não tem compreensão, não tem poder, não tem compreensão nenhuma. Agora, não. E sim. Agora, se Deus vai até o homem pode, porque Deus dá condições, meios, ferramentas, capacitação, ajuda, auxílio, direção, orientação para que esse homem possa compreender quem é Deus e o que é Deus. Algumas pessoas dizem que Deus me abençoe, né? Parece que é uma frase mecânica. Deus me abençoe como um bom dia. É a mesma coisa, só mudou o sentido, né? Mas se você parar assim, bom dia, amigo. Aí a pessoa, Deus me abençoe, muito obrigado, né? Tal. Mas
quem é Deus. 90% das pessoas não vão saber dizer quem é Deus. Mas se souber, aí você faz uma pergunta. Depois de dizer essa, quem é? Você pergunta depois. E o que é Deus? Geralmente, muitas das pessoas vão poder responder verdadeiramente, tá? Mas enfim, todo jeito é bom ter cuidado, porque o diabo sabe enganar, né? Mas enfim, a Bíblia sim ensina que nós podemos compreender Deus a partir do fato de que o próprio Deus se manifestou. Se Deus não se manifesta ao pecador, o pecador jamais, em hipótese nenhuma, vai conhecer Deus. No mínimo, ele apenas vai produzir uma religião como o budismo e o hinduísmo. Os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor. Numa visão, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó capítulo 38, versículo 40, e o capítulo 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas explicá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Conclusão. Nesta lição, número 1, apresentamos algumas informações básicas e importantes sobre o contexto histórico e literário de Jó, para se compreender os próximos capítulos. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, tá certo? Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vemos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas, em culturas ou civilizações ou sociedade ou povos. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é um anseio de todo ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso comentário sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, tá certo? Eu espero você aqui nesse canal Teologia Puritana e Defesa da Fé Bíblica para os nossos novos vídeos e novos comentários. Que Deus nos fortaleça na fé e na pessoa divina e humana de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.